Casa do Produtor Rural, na visita técnica Cultivo de Hortaliças Orgânicas, entrevista o Dr. Sebastião Wilson Tivelli, da APTA. Quais as vantagens de introduzir o cultivo orgânico em uma propriedade? Há diferentes pontos de vista. Nós temos que levar em consideração, do ponto de vista técnico, a vantagem é nós podemos recuperar um solo que está degradado. Um solo que foi utilizado ou vinha sendo utilizado produtos químicos há muito tempo, como adubos químicos, como os defensivos agrícolas ou agrotóxicos, né? Nós conseguimos dar vida novamente a esse solo e recuperar ele. Ainda do ponto de vista técnico, a vantagem de se introduzir o cultivo orgânico no solo, numa propriedade, é que nós conseguimos continuar produzindo por décadas no mesmo local os diferentes cultivos que nós temos. Do ponto de vista do agricultor, a primeira vantagem que o agricultor vê é a remuneração maior que ele terá com o preço diferenciado que há para os cultivos orgânicos. E como que é feita a adubação no sistema de cultivo orgânico? Há diferentes estratégias que nós podemos usar. No início de um cultivo orgânico na propriedade, nós podemos trabalhar com biofertilizantes que ajudam a melhorar a população microbiana do solo, como um bocache, por exemplo, como os compostos orgânicos feitos à base de estercos de animais. À medida que esse processo vai evoluindo, ou concomitantemente com o bocache, nós podemos trabalhar com adubação verde, produzindo biomassa que irá alimentar esses micro-organismos que nós estamos colocando no solo. À medida que a propriedade evolui e estabiliza dentro do sistema orgânico, muitas das vezes nós não precisamos utilizar mais nada para fazer a adubação do solo. A própria população microbiana, a própria geração de biomassa que nós fazemos dentro da área é suficiente para realimentar o sistema que nós temos nessa propriedade orgânica. Quais são as hortaliças mais produzidas e cultivadas organicamente? Desde que se começou o movimento orgânico no Brasil na década de 70, de 80, sempre quando se fala na produção de hortaliças e se fala na produção orgânica, as primeiras que vêm à mente das pessoas são as folhosas. Então entra-se as alfaces, entra-se as chicórias, as selgas, cebolinhas, né? Salsinhas, são sempre as primeiras que se vêm. Mas de uma maneira geral, nós podemos produzir todas as hortaliças no sistema orgânico. Evidentemente que nós temos algumas hortaliças que exigem um grau de atenção, um grau de conhecimento técnico maior do que as folhosas, que são, por exemplo, as hortaliças de frutos, com destaque especial para um tomate, onde há sempre uma demanda comercial muito grande, para um morango, né, que existe um interesse muito grande pelas pessoas, mas nós podemos produzir todas as culturas no sistema orgânico, não só as hortaliças, frutas também. E como que é feita esse controle de praga, de doença no sistema orgânico? Essa é uma boa pergunta. Normalmente o manejo de pragas e doenças no sistema orgânico é a primeira pergunta que um produtor convencional nos faz. E a produção orgânica, ela não faz exatamente um manejo da praga e doença. Nós fazemos um controle em toda a propriedade, que pode começar com a construção de barreiras como o quebra-vento, o quebra-vento tendo a função de reduzir ou evitar o deslocamento dos insetos voadores de uma área para outra, né? Essas barreiras, se tiverem uma floração que sirva para produzir néctar para os predadores, ela vai alimentar toda uma cadeia de inimigos naturais, que essa praga, a hora que ela chega na área, vai ser controlada na barreira física. No aspecto de doença, só pelo simples fato de ter um quebra-vento, nós tecnicamente sabemos que para que uma bactéria entre numa planta, muitas vezes ela se utiliza de uma machucadura que se tem na planta. Então, se eu tenho uma redução da velocidade do vento dentro da área, eu vou ter menos folhas batendo uma na outra, menos dano na planta e com isso eu já tenho menos problema de doença. Nós podemos utilizar e utilizamos normalmente as janelas vocacionais que cada propriedade tem. Nós produzimos os alimentos, a cultura, na época ideal de produção dela dentro do ano, ou utilizando as cultivares mais adequadas para produzir em cada uma das épocas do ano. Nós também utilizamos
Biofertilizantes. Boa parte dos biofertilizantes que nós usamos, as pessoas acham que nós estamos fazendo uma adubação na planta. Não, na verdade nós estamos fazendo uma proteção com micro-organismos nas folhas, que vai dificultar a germinação de um esporo, que vai dificultar a vida de uma bactéria, porque existe antagonismo entre os micro-organismos e eles vão atuando e vão competir entre eles. Nós podemos utilizar, e na legislação orgânica é permitido, utilizar alguns princípios ativos para o controle, como a macalda bordaleza, como uma macalda sulfocáustica, como um NIM, enfim, como extratos de plantas repelentes, como extrato de alho, extrato de pimenta. Então existem diferentes estratégias para ser utilizada, mas nós nunca pensamos, quando aparece uma praga e doença, diferentemente do que ocorre no convencional, do que eu aplico, né? Na verdade, nós nos perguntamos por que apareceu aquela praga, por que apareceu aquela doença. Às vezes pode ser a falta de um elemento mineral que esteja faltando no solo, um zinco, um boro, que ocasione que está ocorrendo essa praga ou doença. Então a visão que nós temos é um pouco diferente do cultivo convencional, que apareceu qualquer coisa, vou lá e aplico para controlar. Nós não. Existe alguma linha de crédito para o produtor que esteja interessado, que queira converter a produção dele de convencional para cultivo orgânico? Atendendo uma demanda que a sociedade fez ao governo do estado de São Paulo, em março de 2013, o governo paulista lançou uma linha para produção orgânica através da linha de financiamento do FEAP-Banagro. Essa é uma linha disponível aos agricultores através do Banco do Brasil e da Casa da Agricultura do município do produtor, que visa justamente atender o período de transição. A linha ela atende até R$200 mil por agricultor, né, e permite com que ele construa a estrutura que ele precisa para produzir biofertilizante, que monte o sistema de irrigação, que pague pela certificação, que pague pelos custos iniciais das análises de água, de solo, do biofertilizante que ele vai utilizar, permite que ele consiga fazer o georreferenciamento da propriedade, comprar os insumos como adubo verde para fazer a melhoria desse solo. Então é uma linha que está disponível hoje nos nossos agricultores, atendendo uma demanda que a Câmara Setorial de Agricultura Agroecológica fez para o governo do estado de São Paulo. Para mais informações, visite o site www.exalc.usp.br/cprural.